Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um setup extremamente lucrativo. Ele vai trabalhar nos 60 minutos de determinadas ações e a curva de capital é excelente, como você pode ver. Para fazer essa estratégia, nós vamos utilizar simplesmente uma média móvel exponencial das últimas 17 mínimas. E essa estratégia ela vai funcionar da seguinte forma: nós vamos trabalhar apenas na compra no gráfico de 60 minutos fazendo swing trade. Perceba o seguinte, esse candle aqui ele fechou abaixo da média móvel exponencial das últimas 17 mínimas. No momento em que algum candle fechar abaixo da nossa média, nós vamos colocar uma ordem de compra na mínima desse candle. Então a nossa ordem de compra vai ficar bem aqui, ó, nessa mínima. Se no candle seguinte essa ordem for atingida, a gente vai entrar na operação. Se não for atingida, então a gente não entra. É preciso que a nossa ordem seja imediatamente atingida no candle seguinte. Entrando aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos ter um alvo e um sinal de saída. Qual vai ser o nosso alvo? 1%, 1% acima, tá certo? E nós vamos ter um sinal de saída. Como que vai funcionar? Se algum candle fechar acima da média de 17, aí a gente encerra a operação. Essa estratégia tem stop? Nas estatísticas que eu vou te mostrar aqui, não, a gente não está trabalhando com stop, mas essa estratégia ela aceita sim um stop de emergência. Por exemplo, pode ser um stop de 5 a 8%, tá certo? Essa aqui é uma estratégia que ela vai priorizar a taxa de acerto. Como a gente está trabalhando em boas ações, a gente tem um resultado excelente, como você está vendo aqui, ó, 74% de acerto fazendo as nossas operações. O sinal de saída ele fica sendo como se fosse o nosso stop, né? Nesse caso, porque se o sinal de saída acontece no momento em que a gente está no prejuízo, aí a gente encerra a operação. Mas essa estratégia ela aceita sim um stop de 5 a 8%. Entramos na operação e a gente saiu aqui. Por qual motivo a gente saiu aqui? Primeiro de tudo, você vê que o alvo não foi atingido, tá certo? Ele chegou bem próximo, foi 0,97% e não atingiu o alvo. Mas esse candle aqui, você percebe que ele fechou acima da média móvel exponencial das últimas 17 mínimas. E quando algum candle fecha acima da média, a gente encerra a operação na abertura do candle seguinte. E foi o que a gente fez. Saímos aqui com um pequeno resultado de 0,23. Vamos esperar novamente que algum candle feche abaixo da média móvel exponencial das últimas 17 mínimas, como aconteceu aqui. No momento em que esse candle fechou abaixo, a gente colocou uma ordem de compra na mínima dele. E aí no candle seguinte, essa ordem foi atingida, como você pode ver aqui. Entramos na mínima do candle que fechou abaixo da média. E aí vamos ter um alvo de 1% e vamos ter o nosso sinal de saída. Mas agora eu quero que você perceba o seguinte. Esse candle aqui, ele fechou acima da média móvel exponencial das últimas 17 mínimas. Então a gente já teve o nosso sinal de saída acontecendo. Feito isso, na abertura do candle seguinte, a gente encerra a operação com resultado de 0,61%. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que a gente vier trazer aqui uma estratégia, um acompanhamento de estatísticas, tá certo? Então não esquece aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Novamente você percebe que a gente teve esse candle fechando abaixo da média. Então a gente coloca a nossa ordem de compra na perda da mínima desse candle, na mínima dele, né? Na situação aqui, o que aconteceu foi que o nosso alvo de 1% foi atingido. Então a gente saiu aqui com o nosso lucro de 1%. Vamos esperar que algum candle feche abaixo da média, como aconteceu aqui. Colocamos a ordem na mínima do candle que fechou abaixo da média, alvo de 1% e sinal de saída se caso algum candle fechar acima da média, como aconteceu aqui. Candle fechou acima da média, a gente encerra a operação. Saímos novamente com resultado aproximado de 0,50%, né? E aí é assim que a gente vai fazendo as nossas operações, como você está vendo aqui. São diversas operações, olha, muitas operações no lucro. A taxa de acerto dessa estratégia é muito boa, certo? O alvo é atingido várias e várias vezes. E é assim que essa estratégia vai trabalhando. E aqui você pode ver a curva de capital da estratégia na ITSA 4, gráfico de 60 minutos, um setup excelente para swing trade. Tá aí uma curva de capital ascendente e fez aqui um total de 779 operações com fator de lucro de 1,66, uma taxa de acerto de 74%, um payoff de 0,46 e um drawdown de 12%. Você pode ver a curva de capital da estratégia que vai funcionar não somente na ITSA 4, mas também em ativos como TINSE3, certo? Olha só aqui a curva de capital excelente da estratégia, subindo a curva de capital ao longo do tempo, um total de 802 operações, 77% de acerto
payoff de 0,50, fator de lucro de 1,98 e um drawdown de 6,50%. Veja aqui na Vivit 3, mais uma excelente curva de capital do setup, uma curva super ascendente, bem suave, né? Subindo aqui, ó, a gente está fazendo backtest desde 2016 e os resultados são esses aqui, ó. A gente teve aí 767 operações, 74% de acerto, um payoff de 0,64, um fator de lucro de 1,96 e 7% de drawdown. Veja aqui na EGE3, gráfico de 60 minutos, mais uma excelente curva de capital ascendente, aqui desde 2017. Com esses resultados aqui, ó, a gente teve 722 operações, 78% de acerto, payoff de 0,56 e drawdown de 5%. Mais um excelente ativo, EQTL3, gráfico de 60 minutos. E os resultados foram esses aqui, ó. 752 operações, fator de lucro de 2,06, 76% de acerto, payoff de 0,57 e um drawdown de 15%. Outro exemplo de um bom ativo para essa estratégia é a ENEV 3 no gráfico de 60 minutos. Tá aí uma curva de capital bem ascendente. As estatísticas, como você pode ver, elas sempre se mantêm basicamente nisso daqui, né? Foram 765 operações com fator de lucro de 1,97, 77% de acerto, payoff de 0,48 e drawdown de 14%. Outro ativo para essa estratégia é a YouTube 3 no gráfico de 60 minutos. Esse que é um setup de swing trade rápido, né? Como você pode ver, produziu uma curva de capital muito boa aqui na YouTube 3 com esses resultados aqui, ó. A gente teve aí 775 operações com 72% de acerto, um payoff de 0,54, um fator de lucro de 1,57 e um drawdown de 12%. Outro exemplo de ativo para essa estratégia é a BEV3 nos 60 minutos. Essa estratégia ela funciona em diversas ações, né? A gente só precisa selecionar as melhores ações e o setup ele é capaz de produzir uma boa curva de capital. Eu utilizei para criar essa estratégia o editor de estratégia do Profit Chart. É uma excelente ferramenta para a gente criar estratégias, indicadores, regras de coloração e também automatizar setups, né? Se você tem interesse em aprender como trabalhar com essa ferramenta, confira o nosso site, o primeiro link está aí na descrição. Eu tenho um treinamento com passo a passo, ensinando tudo que você precisa saber sobre essa ferramenta. Você vai entrar no nosso grupo, aí você pode enviar as suas solicitações, que você quer criar, a estratégia que você quer criar, que a gente já envia o código pronto. E se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like. Nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma Profit Chart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.